Olá pessoal, hoje nós vamos aprender o sistema endócrino, suas glândulas e seus hormônios. 4 professoras fantásticas vão estar explicando todos os componentes do sistema. Elas vão falar sobre a hipófise, tireoide, paratireoide, timo, pâncreas, suprarrenal, ovário e testículos. Vamos aprender? Roda a vinheta! É com vocês, professoras! Vamos começar então com a hipófise. A hipófise ela é a glândula mestre. Por quê? Porque ela produz uma série de hormônios que vai regular e promover a ação de todas as outras. Então, uma lesão na hipófise pode complicar a maioria das funções do nosso corpo. Por quê, professora? Porque vai impedir a ação das outras glândulas. Pegaram? Nós brincamos que a hipófise ela é uma sopa de letrinha, porque ela regula vários hormônios e nós vamos entender agora sobre esses hormônios, começando com o ACTH. O ACTH ele vai atuar regulando as glândulas suprarrenais. Produz o TSH, que vai regular a nossa tireoide, o FSH, que vai regular as nossas gônadas, ovários e testículos, e o LH, que regula os nossos hormônios sexuais, que é um luteinizante, que vai atuar na regulação dos dois hormônios, tanto o masculino quanto o feminino, e na mulher ele vai promover a ação da ovulação. Temos ainda outros hormônios que não vão atuar diretamente regulando a função de outras glândulas, mas que fazem parte das diferentes funções da hipófise. Vamos começar então com o GH. O GH ele é o hormônio do crescimento dos nossos ossos, dos nossos músculos, maturação das células do nosso corpo. Nós temos o ADH. O ADH é aquele que vai controlar a quantidade de água no nosso sangue, que quando está ativo, a gente economiza e não libera tanta água, mas quando inibido, a gente libera bastante água e é por isso que tem aquele xixi volumoso. E agora dando ênfase nas mulheres, a prolactina. Prolactina é essa que vai agir após o parto, estimulando o leite de amamentação. E por final, nós temos a ocitocina. A ocitocina ela vai agir tanto no homem quanto na mulher. É o chamado hormônio do amor, dos laços. Ela vai promover as nossas relações afetivas. E a ocitocina na mulher, na hora do parto, é liberada a ocitocina, o útero contrai e ali é onde vai acontecer o parto normal. Descendo agora para o pescoço, nós temos a tireoide. A tireoide ela vai ser responsável pelo metabolismo de um modo geral, que vai envolver a temperatura, as reações químicas do nosso corpo. Para algumas pessoas pode ser mais acelerado, para algumas mais lento, e a fase da vida também vai influenciar. A tireoide, ela produz 3 hormônios. 2 deles em destaque para o metabolismo é o T3 e o T4, que vão regular muitas coisas que interferem no crescimento, na digestão e até mesmo no desenvolvimento cerebral. Por isso que nós precisamos desses hormônios equilibrados para o resto de nossas vidas. Pode ter problemas? Pode sim. O hipotireoidismo com uma baixa produção desses hormônios e o hipertireoidismo com uma alta produção desses hormônios. Os dois eles precisam estar controlados. Por quê? Porque o hipertireoidismo ele pode levar a uma baixa temperatura, o coração bater mais lento, a pessoa ela tende a engordar mais. Em uma criança pode levar até o retardo mental.
Então, ela sente as suas reações um pouco mais lento, enquanto no hipertireoidismo é o contrário. Uma alta produção desses hormônios, a pessoa se sente um pouco mais acelerada, ela tende a emagrecer, pode ter problemas cardíacos, alteração de pressão, que é onde acontece, né, que os olhos ficam esbugalhados, tudo por um descontrole hormonal. Por isso que é importante que eles estejam ajustados. E também a tireoide ela vai produzir a calcitonina, que ela vai atuar regulando a quantidade de cálcio no nosso corpo. Agora eu vou passar para a professora Camila. Obrigada, Eduarda. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre a paratireoide e o timo. Bora lá? Então, pessoal, vou falar resumidamente, sobre a paratireoide. A paratireoide são glândulas endócrinas, geralmente com 2 pares de cada lado nos polos superior e inferior das glândulas tireoide. Ela é responsável de manter em equilíbrio o nível de cálcio no sangue, certo? E agora vamos falar sobre o timo. O timo é uma glândula que participa na regulação da defesa imunológica no organismo. Ele muda de tamanho conforme as fases da vida. Ele fica bem assim no tórax, entre os pulmões e em frente ao coração. E o seu papel principal é a produção de timosina, que estimula a maturação dos linfócitos. E agora eu vou passar a bola para a professora Ana Beatriz. Pega aí, Ana! Nós vamos falar agora um pouquinho do pâncreas e das suprarrenais. O pâncreas ele também é citado no sistema digestor. Ele possui ação tanto exócrina quanto endócrina e ele é responsável por liberar a insulina e o glucagon. A insulina ela reduz a taxa de glicose no nosso sangue, fazendo com que essa glicose entre nas células, essas células que vão usar essa glicose, e o que sobra vai formar uma reserva no fígado e dos nossos músculos em forma de glicogênio. O glucagon ele já faz uma ação oposta à insulina. Está em jejum prolongado, muito tempo sem se alimentar, está com baixa glicose no sangue. O glucagon ele vai lá na nossa reserva, quebra esses glicogênios e libera para a gente poder usar, fazendo uma ação chamada antagônica. Logo em seguida vem as suprarrenais. A suprarrenais ela está localizada acima dos rins e ela é responsável por produzir hormônios, dentre eles a adrenalina, mais conhecido como hormônio de luta e fuga, que vai promover uma série de reações em certas situações do nosso corpo. Outro também é a noradrenalina. A noradrenalina é responsável por regular funções básicas do nosso corpo, como o nosso sono, a nossa tensão, a nossa pressão sanguínea. E essa noradrenalina, tanto ela em falta, em baixa no nosso corpo, ela vai causar reações negativas, como a depressão, como ela também em excesso, que pode causar ataques de pânico. Além desses, as suprarrenais, ela também produz o cortisol, mais conhecido como hormônio do estresse prolongado. Quando você passa por situações de estresse muito longas, seu corpo vai produzir o cortisol, que vai gerar um certo impacto em você. Ele também é conhecido como um potente antialérgico e no que se refere ao controle de inflamações, ou seja, ele pode ser ministrado também artificialmente. E a aldosterona, que também é produzida nas suprarrenais, ela é responsável por controlar a quantidade de água que você vai perder na sua urina e visando o controle de sódio e potássio no seu corpo. E agora, dando continuidade às explicações do sistema endócrino, eu passo a bola da vez para a professora Kathleen. Bom, e aí pra gente finalizar, a gente chega nas gônadas, que no caso das mulheres são os ovários, que vão estar produzindo os ovócitos, que é a célula reprodutora, e também a progesterona e o estrogênio. O estrogênio é responsável pelas características secundárias da mulher. Então, na puberdade, o crescimento dos seios, de pelo, alteração na voz, menstruação. Já a progesterona vai atuar muito nesses ovários, promovendo o crescimento dos ovócitos. No caso de uma gravidez, ela prepara o corpo para essa gravidez e mantém a gravidez. Esses são os hormônios sexuais femininos.
Já no caso de um menino, nos testículos é produzido um hormônio chamado testosterona. Esse hormônio vai produzir as características secundárias masculinas: crescimento, pelo, mudança de voz, libido sexual e também a produção e regulação dos espermatozoides, que são as células reprodutivas. Então você entendeu que tem hormônio para todo lado, regulando todo o nosso corpo e como eles são importantes? A aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o sistema endócrino. E aí, gostaram de aprender sobre os componentes do sistema endócrino? Mas nós não vamos parar por aí. Agora nós vamos apresentar para você um documentário que a Andressa Goulart fez, dizendo como descobriu que estava com o hipotireoidismo. É com você, Andressa. Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Andressa Goulart. E para quem me acompanha aqui no canal, sabe um pouco da minha história, da minha rotina de vida. E hoje eu vim falar com vocês, gente, sobre o hipotireoidismo. Eu descobri que eu estava com hipotireoidismo. Alguns anos atrás eu fiz bariátrica e depois de alguns anos eu vim ter o meu menininho, o Léo. E o que acontece? Depois de alguns meses, quando ele estava de 9 meses, ele começou a ficar muito enjoadinho por conta que ele estava nascendo os dentes, chorava muito, dava até dor de barriga, febre. E eu comecei a ficar muito exausta, muito cansada. E achei que devido à rotina, né, da criança, de ter tido o bebezinho, a canseira, rotina, o enfado, eu falei assim, nossa, eu tô muito cansada, nossa, eu acredito que seja por conta da criança. Bom, mas chegou a certo ponto, nada melhorava. Eu sentia exausta, enfadada, cansada, aquele enfado assim, falta até de felicidade. E eu vi que meu cabelo estava muito ressecado, nossa, extremamente ressecado. Eu fazia hidratações e olhava as pontas, estava bastante quebradíssima. A pele, então, faltava aquela vitalidade, um ressecado diferente, que deixava minha pele áspera, sem vitalidade. As unhas descamavam bastante. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada mesmo. Eu achava que seria por conta então da bariátrica. Eu pensei, bom, com certeza tá faltando alguns minerais, alguns nutrientes no meu organismo, possa ser por conta disso. Não que eu não faço suplementação de vitaminas, mas às vezes a gente esquece, um dia ou outro passa despercebido. Ou às vezes eu pensei, por conta da alimentação, que um dia ou outro a gente deixa de alimentar assim de maneira correta, não que eu exagero, mas assim, às vezes a gente come uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que às vezes passa da rotina correta. Bom, no entanto, o meu esposo falou assim, nossa amor, mas você tá muito estranha, o seu cansaço tá fora do normal. Eu achei que eu poderia estar numa depressão pós-parto, de tanto desânimo, para vocês entenderem a minha situação. Eu falei, não, possa ser que entrei aí numa depressão pós-parto, eu preciso ver o que está acontecendo comigo, isso não tá normal, ou seja por conta aí de uma falta de nutrientes. Foi então que aqui na cidade de Itajubá ia vir um nutrólogo. Eu falei, não, é o que eu preciso. Eu vou nesse nutrólogo para ver o que acontece comigo, se tá faltando algum nutrientes no meu corpo. Eu pensei até em anemia, mas nunca hipotireoidismo. Então, assim, fiz o exame e descobri hipotireoidismo. Nunca pensei que fosse essa doença, pois de todos os exames que eu já fiz, nenhum deles relacionou alguma coisa sobre o hipotireoidismo. Em seguida, o doutor me passou uma alimentação mais do lado low carb, pesquisei sobre ela, tenho que diminuir os carboidratos da minha alimentação para aumentar a velocidade do meu metabolismo. E junto às atividades físicas, né, que eu levei mais pro lado aeróbico.
Então foi a partir do momento onde o doutor me passou que o que eu tinha era hipotireoidismo, eu pesquisei mais sobre e vi que realmente os sintomas batem. Minha indisposição, a minha unha está muito fraca, o cabelo caindo, eu estava sem paciência para qualquer coisa, para tudo, eu só queria ficar deitada. Por isso que o que eu tinha, eu achava que era depressão, eu nunca ia imaginar que seria uma coisa mais séria. Por isso que é sempre bom você procurar, se você está sentindo alguma coisa parecida, procure um médico, é muito importante. E quando a gente começou com o tratamento foi onde mudou. Eu voltei a ser o que eu era, eu tinha disposição, eu tinha animação para os treinos. E assim, a gente procurou alguma maneira mudar dietas, exercícios. Eu pedi para o meu professor, meu personal, que a gente mudasse, que a gente focasse mais no aeróbico. A dieta, a gente tentou fazer uma low carb ali para poder compensar, né, para ver se a gente acelerava o metabolismo de forma mais natural, mudar minha alimentação de uma forma mais natural para que eu conseguisse resultados melhores. No momento ainda não consegui resultados, creio que seja por conta dessa doença, mas a gente continua no ritmo, com a medicação melhorou totalmente, principalmente sobre disposição. Como o Léo estava muito novinho, eu estava mais focada nele. Ano passado, esse ano eu estou focando mais em mim, na minha saúde. É sempre muito importante, fiquem atentos aos sintomas, não deixe passar batido. Se você está sentindo alguma coisa parecida, procure um profissional, porque a saúde da gente é a coisa mais preciosa e mais importante da nossa vida. Tá? Então se ama e se cuida. Tá, mas qual seria a forma de tratamento do hipertireoidismo e do hipotireoidismo? Se liga aí. O tratamento do hipotireoidismo é feito através da administração e a reposição de hormônios sintéticos, tais como a levotiroxina, que é um medicamento que contém a principal hormônio produzido pela tireoide, o T4. Durante todo o tratamento, é indispensável o acompanhamento médico, pois é ele que vai definir a dosagem do medicamento de acordo com a necessidade do paciente. Além de verificar os sintomas do paciente e, de tempos em tempos, realizar o exame de TSH, para ver se o medicamento do paciente precisa de alguma alteração, diminuir, aumentar a dosagem ou até mesmo parar com o uso do medicamento se os hormônios já estiverem controlados. É extremamente importante que o paciente tenha uma alimentação saudável ou que faça o acompanhamento com algum nutricionista para justamente controlar os níveis de colesterol alto. O estresse é um dos principais inimigos da regulação hormonal. Nesse caso, ele prejudica a secreção dos hormônios pela tireoide. Por esse motivo, os pacientes com hipotireoidismo devem procurar meios de diminuir o estresse, como fazer atividades físicas, pelo menos 30 minutos por dia, ter uma boa rotina de sono e investir em calmantes naturais. Existem diversos tipos de tratamento para o hipertireoidismo que dependem da causa da doença e da gravidade que já se encontram os sintomas. Um desses tratamentos são os tratamentos usando os medicamentos antitireoidianos. Já para gestantes e para os lactantes é utilizado um outro tipo de medicamento, o PTU, que tem sido muito associado a efeitos secundários. E como o PTU está relacionado a efeitos colaterais secundários, não é recomendada a utilização desse medicamento rotineiramente, fora da gravidez, por ser um medicamento usado para controlar o hipertireoidismo quando se está gestante ou lactante. Lembrando que ambos esses medicamentos controlam, porém podem não curar o hipertireoidismo. E o outro tipo de tratamento é a ingestão de iodo radioativo. Esse é o tipo de tratamento que pode curar a tireoide, porém leva a pessoa à destruição permanente, pelo fato de que provavelmente você vai ter que tomar comprimidos de hormônios tireoidianos para o resto da sua vida para manter os níveis hormonais do corpo normal. Caso a tireoide seja removida cirurgicamente ou pela radiação, a pessoa vai ter que tomar comprimidos, pílulas pelo resto da vida para manter os níveis hormonais do corpo.
Outros medicamentos são usados para tratar sintomas específicos do hipertireoidismo, como por exemplo frequência cardíaca acelerada, sudorese, ansiedade, até que os sintomas do hipertireoidismo possam ser controlados. Eu estou maravilhado com tanto conteúdo que enriquecer os meus conhecimentos e eu nem sabia. Mas, para nós fecharmos agora com chave de ouro, vamos rodar uma paródia que foram feitas por 4 alunas da Universidade UNA de Itumbiara. É um resumão de tudo que foi dito aqui, com uma paródia que vai fixar na sua mente e você não vai esquecer. Pode rodar! Versão brasileira, UNA Campus de Itumbiara. É show! Sistema endócrino chegando, preste muita atenção. É o conjunto de glândulas que fazem produção. Hipófise está chegando, fazendo regulação, produzindo os hormônios que fazem manutenção. O hormônio do crescimento se chama GH. Ele é o responsável pra não faltar e nem sobrar. Traz a tireoide pra metabolizar. O T3 e o T4 eles não podem faltar. Para a tireoide os nutrientes equilibrar. O timo quer se envolver, defendendo do perigo, maturação dos linfócitos, produzindo timosina. Tá loucona de doce? Apresento o pâncreas liberando insulina. E a glicose abaixando. Eu tô louca. Eu tô crazy. Adrenalina liberada. Eu tô louca. Eu tô crazy. Eu tô muito estressada. Vou pedindo por ajuda. Das supras renais. O cortisol liberado. Me deixa na paz. O cortisol liberado. Me deixa na paz. Tu tem testículo. Tu tem ovário. Tu tem escroto. E mesovário. Progesterona. Pra mulherada. Testosterona. Pra machaiada. Infelizmente, nós estamos encerrando o nosso UNA News. Espero que esse programa tenha te ajudado de alguma forma. Então, nós vamos encerrar por aqui e até a próxima.